Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da semana que antecede aí a nossa jornada Liberdade com a Telemedicina. E hoje estou fazendo entrevista com alunos, né, do curso de formação Telemedicina na Prática, nossa linha também editorial das lives. E antes de começar, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Asdrubal, sou médico, professor universitário, e o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática, com a minha colega e aluna do curso, a doutora Ana Cristina, e nós vamos falar sobre liberdade geográfica, atendimento sem fronteiras e mais oportunidades. Então, nessas 2 semanas que antecedem a nossa jornada Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer no dia 22, 24 e 26 de maio, estamos fazendo uma série de lives, tá? Então, quem está aqui no Instagram e quiser participar lá no YouTube, canal Telemedicina na Prática, lá tem um chat e fica mais fácil da gente ver lá comentários, perguntas e a gente também fazer um bate-papo, tá? Então, Ana Cristina, muito obrigado por aceitar o convite, mais uma vez te agradecer por aceitar esse convite para participar da live e vou deixar você se apresentar aqui para o pessoal, mas antes, deixa eu te aceitar lá no Instagram e vamos começar lá também. Vai entrar ao vivo lá no Instagram. Vamos ver. Está iniciando ali no Instagram? Sim. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite aí para todos que já estão acompanhando a gente nessa noite de sábado. E queria agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui para conversar com você, falar um pouco sobre a telemedicina. Que, na verdade, eu estou engatinhando desse processo, mas que eu já vi que, de fato, tem resultado e que é muito além do que a gente imagina, né, quando a gente não tem esse conhecimento, né, de toda essa base aí. Certo, Ana. E, Ana, só para o pessoal conhecer você, está dando um pouco de eco por causa que está saindo o som lá do seu celular. Aí, se você puder baixar o som Ainda... Pronto, já foi todo. Acho que passou. Isso. Então, Ana, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais você é de que cidade? E você é médica clínica geral ou faz alguma especialidade? Então, eu sou do Maranhão, eu sou da cidade de Caxias, Maranhão. Na verdade, eu me formei no Piauí, formei em Teresina, capital do Piauí, é uma cidade muito próxima aqui da minha cidade, Natal. E aí, depois que formei, voltei para trabalhar. E aí, eu formei em 2018, então já são 5 anos e quase 5 anos e meio. E a minha história aí é um pouco... sempre tive o sonho de fazer ginecologia obstetrícia, né? Estudei, fiz preparatório para entrar na residência quando formasse, mas eu costumo dizer que a gente tem um plano e Deus sempre tem um plano melhor, né? E aí... eu não consegui entrar, minha família estava passando por um momento delicado, um momento financeiro, e aí eu precisei ir trabalhar para ajudar a minha família, ajudar também meu irmão, que na época eu estava ainda cursando medicina também, hoje ele já está fazendo residência em pediatria em São Paulo, mas assim, então esses anos vim trabalhando com medicina de família, trabalhando inclusive com pacientes de zona rural, pacientes mais carentes, e tinha uma sobrecarga exaustiva de plantões também, na qual eu fui diminuindo bastante, e porque eu me deparei com uma situação na qual eu precisei mudar pela minha saúde, né? Muito nova, e já estava com vários problemas, várias lesões osteomusculares, né? Acima do peso, já com obesidade, início de depressão, então eu precisei dar uma parada e dar um start aí, renovar tudo. E nisso eu comecei a diminuir toda a minha sobrecarga de plantões e fui procurando ali, além da medicina de família, né? Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estar, nunca quis parar de estar estudando, me atualizando. E aí foi onde eu conheci também a medicina integrativa, e que a gente sabe que não é uma especialidade, mas é uma abordagem ali que acaba complementando a medicina tradicional. Eu vejo dessa forma, na qual a gente aborda ali o que na medicina de família a gente também aborda, que é o paciente como centro, como um todo ali mesmo.
Então, eu me encantei, foi onde eu busquei melhorar minha saúde, foi onde eu enxerguei que eu precisava me alimentar melhor, dormir melhor, para ter mais qualidade de vida. Então, mudou, de fato, a minha vida, e eu venho tendo, ainda sou clínica, né, clínica geral, mas com esses anos de atuação na medicina de família, né, e atuo também com essa visão, essa abordagem mais diferenciada da medicina integrativa e funcional. E aí acaba que, de fato, é um diferencial. Então, eu comecei a ver que algumas pessoas estavam buscando mais e eu comecei também a falar mais nas redes sociais. Então, já começou por aí. Que joia. E olha, você tocou num ponto muito importante, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão da liberdade, né, geográfica da telemedicina, mas a questão também é um ponto que eu sou professor, né, de medicina, né, de uma faculdade de medicina, e eu sempre falo para os alunos, né, porque a gente já vivenciou, né? Eu tenho 20 anos de formado, né? Então a gente já vivenciou muita coisa, né? E uma das coisas é que nós médicos, né, temos essa questão de no início, né, ou às vezes durante toda a carreira, se dedicar de forma excessiva, né, com uma carga horária que ultrapassa às vezes muito aí de 60 horas semanais, né? A maioria dos médicos trabalham aí 60 horas semanais e acaba que tem um preço, né? E depois a saúde cobra, né? Eu também sei como é, também já passei por algumas questões de saúde relacionadas à carga de trabalho, né? Tudo, felizmente também fiz algumas mudanças e a gente como médicos a gente precisa se cuidar para poder cuidar bem dos outros também, né? Então muito interessante, né? Você que é mais nova do que eu, com 5 anos, já percebeu essa importância, né? Tá de parabéns também, né? Fez os ajustes necessários, né? E eu acredito que até a telemedicina é uma opção muito boa, porque você pode ir trocando também, né? Aqueles plantões presenciais, plantões em outras cidades, por atendimento de telemedicina, né? Então, vai ser uma opção interessante também. E, Ana Cristina, esse assunto bem interessante que você trouxe também, mas vamos falar um pouquinho também assim sobre a questão, né, sobre como você conheceu o curso, né? Como é que você chegou até a mim? Foi pelas redes sociais? Como é que chegou até você? Então, de fato, foi pelas redes sociais, né? Eu tenho uma história aí que, na verdade, eu comecei a ver alguns colegas. Eu faço estou encerrando uma pós-graduação em longevidade, enfim, já fiz alguns outros cursos de saúde da mulher, e que o meu foco mesmo é saúde da mulher. E aí eu via já alguns colegas trabalhando com a telemedicina e eu sempre ficava me perguntando se... Eu ficava super insegura, né? Será mesmo se é só eu entrar e fazer uma ligação de vídeo, entrar num Zoom, vamos dizer assim, mandar uma receita para o WhatsApp? Eu sempre fiquei com muito receio disso. E eu me deparei com uma situação, como eu estou fazendo essa pós em São Paulo, eu fui para São Paulo fazer uns cursos e também aula da pós, eu precisei passar 15 dias lá. E aí precisei ajustar toda essa parte de plantões e também do postinho, enfim, e de alguns pacientes que eu já atendia, porque eu trabalho com algumas clínicas parceiras aqui para atendimento particular. E aí eu precisei de um retorno dar um retorno para uma paciente, eu estava lá. Meu Deus, eu me senti totalmente insegura em relação a isso. Como que eu vou fazer? E a paciente estava precisando muito, já estava com todos os exames, enfim. E foi a primeira situação, né? Já ouvindo falar de telemedicina, mas foi essa situação que eu me deparei. Eu não tenho saída. Eu vou conversar com ela, explicar a situação, e vou dizer que a gente tem como fazer por uma chamada, enfim, mas me senti totalmente receosa quanto a isso. Não, deve ter algo a mais que a gente possa fazer, porque até então eu não sabia muito bem como que funcionava. E aí, esse foi o primeiro ponto. Eu comecei a buscar mesmo nas redes sociais e eu achei o seu perfil pelo Instagram, né? No próprio Instagram. Eu vi o perfil, vi alguns vídeos falando sobre telemedicina, aí me despertou essa curiosidade também, comecei a seguir também no YouTube.
Tive outro caso de uma outra paciente que queria muito consultar por conta dessa toda essa visão aí diferenciada, enfim, da integrativa, e ela queria muito consultar. A irmã dela mora aqui na minha cidade, mas ela mora em Brasília. Aí foi uma outra situação que eu me senti também totalmente insegura. Eu disse, não, agora eu vou ter que buscar, vou ter que entender como que funciona de fato a telemedicina para eu poder fazer tudo como eu sempre gosto de fazer, da forma correta, né, e de acordo com o que o conselho exige, enfim. E aí eu já tinha visto na plataforma do próprio conselho, né, que tinha a parte de prescrição eletrônica, né, e tudo isso aí, mas nunca conseguia finalizar lá de fato. E com o curso a gente vê que é bem mais tranquilo, você explica de uma forma bem mais didática. Então foi dessa forma que eu quis buscar mais a telemedicina. Legal. Porque a gente que quer fazer certinho, né, tudo dentro das normas e também com segurança para o paciente e para a nossa atuação, né, a gente fica no início assim meio, opa, como é que faz, né? Se sente com essa insegurança, mas depois que vai conhecendo, sabendo sobre as regras, a legislação, né, como funciona, e muita gente que ingressa no curso tem lá o passo a passo, né, da emissão da receita digital, o certificado eletrônico, que é importante para assinar a receita digital, senão ela não tem nenhuma validade, né? E assim como os outros documentos, né, médicos emitidos de forma online, né? Então, aí depois, foi legal que você começou com um retorno, né? Eu sempre falo que o melhor para quem está começando é fazer o retorno. Você já tinha examinado, né, a paciente, né? Sim, já. Então, isso traz mais segurança também, né, para quem está De uma começando. certa forma, foi mais tranquilo, porque para quem está começando, de fato. Mas mesmo assim, a gente ainda fica, só uma ligação de vídeo, e a gente fica meio inseguro de início. Isso. Eu acho que é muito análogo como a gente aprendeu medicina, né? Foi um passo a passo, né? Foi alguns anos, né, para aprender a fazer a medicina, né? Se formar médico, mas na telemedicina também existe uma curva de aprendizado. Então, por isso que eu sempre até aconselho, né? Provavelmente você viu também nos materiais, né? Eu falo, começa fazendo um retorno de um paciente já conhecido, né? Isso vai te trazer Sim, mais tranquilidade, né? Então, você começou, até foi por um pedido ali, pelo que eu entendi dela, né, que precisava, mas era um sim, paciente de retorno, então isso fica mais fácil, né, pessoal? E aí depois, com o tempo, né, conforme a gente vai ganhando essa curva de experiência, pode vir um paciente de primeira consulta, né, e a gente pode ir fazendo a telemedicina com bastante tranquilidade, porque vai ganhando experiência, né? E nessa questão do antes da telemedicina, né, você estava fazendo só mesmo, né, claro, presencial, mas estava em plantão e posto de saúde, e hoje você adicionou a telemedicina no seu dia a dia. isso. Então eu estou adicionando a medicina, inclusive eu vi recente também a questão das plataformas que têm os plantões, né, de telemedicina. E às vezes muitas pessoas, até falando um pouquinho sobre especialidades, acham que são mais para especialidades, mas às vezes tem também para clínico, né, para clínico geral. E eu comecei a ver esses plantões também. Diminuiu bastante minha sobrecarga de plantões, principalmente plantões noturnos. Hoje eu faço bem menos, eu já cheguei a fazer 2, 3 na semana. Hoje eu faço no máximo um noturno semanal, e tem meses que nenhum na semana. Então, assim, eu tentei me organizar, né? Tentei encaixar também uns horários para essas consultas particulares aqui também, a gente, como clínico, às vezes acha também que não tem portas para a gente no particular, enfim, mas, assim, também tem, né? E assim, quando você tem algo que você está ali buscando, que você tem um diferencial, as pessoas vão querer também o seu serviço. Então, hoje eu já me organizei bem melhor nessa parte, tanto do particular, como de tentar encaixar mesmo a telemedicina. Uhum. Até você falou dessa questão do diferencial, eu falo para os colegas, né, que a telemedicina, ela também é um diferencial. Quando as É um pessoas diferencial. veem que você faz telemedicina, até ela pode ir no seu consultório presencial, por exemplo, né? Mas ela às vezes vem sabendo assim, poxa, se eu precisar, ele oferece, ou ela, né, oferece esse serviço.
quando eu precisar. Ou, na consulta presencial, eu faço muito isso também, né? Eu converso com o paciente, né? Já examinei ele, às vezes é uma questão de um retorno, que é para ver exames de rotina. E como eu já examinei ele, eu ofereço para ele, porque a telemedicina é uma opção do paciente, né? E aí eu falo, ó, eu tenho esse serviço de atender por telemedicina e a gente pode fazer o seu retorno sem você precisar se deslocar até aqui, né? Eu atendo muito paciente de outras cidades, até de outros estados, né, que vem para cá também, né? Porque a fronteira de Santa Catarina eu moro naquela parte mais fininha da fronteira, né, que faz fronteira com Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná. Então a gente tem pacientes desses dois estados também que vêm até aqui. E aí o paciente, poxa, isso é muito bom, né? Ele já fica animado, né? Não vou ter que pegar trânsito, não vou pegar estrada, né? Então, é um diferencial. E as pessoas falam disso para outras. E aí foi como aconteceu contigo. Você acabou atendendo um parente de uma paciente e ele era de Brasília, é isso, né? Eu entendi ali na história também, Isso, que era né? uma paciente que era de Brasília e ela queria ser Hum, atendida, e aí aconteceu também esse outro episódio. E aí, sim, legal. fora esse aí, já fiz alguns outros atendimentos de pacientes mesmo fora da minha região aqui, né? Uhum. Isso começa a acontecer, porque, por exemplo, meus pacientes de consultório também, que eu tenho uma boa relação, que gostam do atendimento, já são meus pacientes de anos, né? Eu tenho uma clínica há 11 anos aqui, né? Consultório há 11 anos. Então, eles, com essa possibilidade da telemedicina, eles começaram a me indicar para os parentes, né? De outras cidades e outros estados, né? Então, eles começam a falar, meu médico, eu gosto dele, você não quer falar com ele e tal. Às vezes, uma segunda opinião, uma orientação, né? Tem várias coisas que você pode fazer por telemedicina que não obrigatoriamente vai necessitar do exame físico, né? E então, quando você também faz a consulta de telemedicina, tem lá o termo de consentimento livre esclarecido, a pessoa toma ciência que não tem a possibilidade de fazer o exame físico, como a gente conhece, né? Vamos dizer, da maneira tradicional, como a gente conhece, completo e tal, mas existem muitos pontos do exame físico que a gente consegue fazer pela telepropedêutica, né? E lá no curso também eu falo também sobre isso, né? E nos materiais. Então, a gente vai desmistificando essa ideia da telemedicina, né? Que não dá para fazer e tal. Mas, muito interessante. Você que é mais jovem, né, do que eu, bem mais, poderia ter sido minha aluna na faculdade de medicina também, né? Você no tempo da faculdade, né, que você falou que se formou há 5 anos, não se falava nada, assim, de telemedicina? Ou já falava alguma Não, coisa? Não. Uhum. não que eu lembre, e assim que eu formei, não via muito. Eu acredito que Uhum. aflorou bem mais a questão da telemedicina agora com a pandemia, né? Uhum. E que foi também quando saiu, em 2022, saiu a portaria, né? E A aí resolução a do conselho, resolução, né? A 2022, resolução do conselho que já. Mas, na verdade, é o que a gente sempre vê, que desde muito tempo a gente já faz telemedicina, só que sem saber que era telemedicina. É, E agora, assim, na faculdade mesmo, nunca praticamente não foi. ouvi. Eu até puxei esse assunto porque hoje, atualmente, né, eu dou aula de semiologia, né, na faculdade de medicina, e eu já falo para os alunos, eu sempre pego, gente, eu vou ser o chato da telemedicina aqui com vocês, porque, né, eu acho que eu preciso falar com vocês sobre telepropedêutica já, porque esses alunos vão se formar numa realidade diferente, porque já Diferente, existe a exato. telemedicina, Exato. né, em funcionamento. E dentro da E semiologia, né, falar hum, sobre telepropedêutica também, eu acho que só tende a crescer, a telemedicina só tende a crescer. Então, a gente sim, precisa desmistificar um pouco isso, porque muitos médicos têm esse receio do exame físico. E hoje a gente uhum, já vê, inclusive no curso você fala e coloca lá nos materiais, né, uhum. toda essa parte do exame físico. Sim. Esses dias, eu não sei se você chegou a ver a última atualização, eu coloquei um caso que eu atendi, né? E botei lá no curso e coloquei embaixo um artigo sobre a comparação do atendimento de visita presencial, é um artigo em inglês, né? De Em presencial inglês. com a Sim, telemedicina com a na telemedicina. concordância do diagnóstico de sinusite, uso de antibióticos. Foi bem interessante aquele artigo ali também, é bem legal. E deu um bom resultado a favor também da Resultado, né? telemedicina. Isso aí. A ideia, né, é a gente
É claro que a gente ainda não tem muita literatura no Brasil sobre telepropedêutica, né? Mas a ideia é a gente fomentar essa discussão, né, sobre a É. telepropedêutica já no meio acadêmico e dos médicos formados agora também, né? E a gente falou aqui, né, a gente tinha umas perguntinhas, né, que a gente traça aqui, mas a gente já falou bastante sobre, né, sobre você que venceu os seus medos em relação à telemedicina, né, em relação também à questão da teleconsulta sem o exame físico, a gente acabou de falar que existe a telepropedêutica, né? E quanto tempo levou para você fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina, então? Porque aquele momento que você contou, né, cada história foi um atendimento que quase que foi pedido, né? Mas Exato. fora daquele ali, você depois começou a ter outros atendimentos. Do início do Sim. curso, por exemplo, pode ser um marco para você, aí que você formalizou seus atendimentos, quanto tempo levou, mais ou menos, para você colocar assim, não, eu estou fazendo telemedicina, pessoal? Como é que foi isso? Então, porque eu comecei, né, à medida que ia avançando lá no curso, aí entrei primeiro na prescrição eletrônica do conselho, né, e Hum, fiz lá, aí baixei também o Vidas, né, e depois fui vendo as outras plataformas, e aí sempre ficava ainda, mesmo que ao passar do curso a gente vai vendo, mas sempre ficava ali com um certo receio, né? Aí, será se vai dar certo? Com aquele medo mesmo da primeira consulta, de fato, por telemedicina, que a gente sempre fica. Mas depois que eu iniciei todas essas aulas aí, eu acredito que quando eu fui vendo aquela que você coloca das plataformas MEMED, né? Dos certificados digitais. Eu precisei também fazer uma receita eletrônica, né, para outro paciente que era um retorno, e aí eu agilizei mesmo nas plataformas para deixar tudo certinho, iniciar pela plataforma de telemedicina, mas foi hum, ali nos primeiros meses ali do curso mesmo. aham. Legal. E você também já sentiu, assim, bom, lá no início a gente falou, né, que você mudou bastante coisa na sua vida, né, e tal, buscando a qualidade de vida também, né? Mas você sente que tem, assim, uma liberdade utilizando essa ferramenta também da telemedicina no seu dia a dia? Com certeza, eu acho que até mesmo antes da telemedicina eu precisei fazer isso, né? Agora, claro, que foi esse retorno que eu estava em outro estado, né? Mas Uhum. acho que com a telemedicina agora já tudo alinhado, tudo da forma correta mesmo, né? Como você ensina lá, e inclusive com o termo, que é uma coisa muito importante, e que até para a gente se certificar da forma jurídica mesmo, né, os termos de consentimento, encaminhar aquilo lá antes para o paciente, deixar ele ciente, né, toda a parte também de boas-vindas, de explicar para aquele Ah, paciente o que é que precisa para a consulta da telemedicina, que ele precisa estar num ambiente que não tenha ali os ruídos, enfim, tudo aquilo que você vai nos dizendo, nos orientando passo a passo, tudo aquilo de fato é importante e faz toda a diferença na nossa segurança para fazer a telemedicina, né? e- Então, assim, a liberdade geográfica, hoje, para mim, é muito mais fácil eu, por exemplo, ir para São Paulo, fazer o curso e pegar esses Uhum. pacientes e não ter uma agenda tão modificada, né? De conseguir manter uma agenda, né? Inclusive de conseguir fazer um retorno, por exemplo, sem estar aqui na minha cidade, mas da forma correta, né? Como Uhum. é exigido de fato. Então, liberdade geográfica foi de umas coisas que eu achei mais interessante. Ou se eu estiver em alguma viagem de férias, por exemplo, a gente não precisa se desligar totalmente, né? Vamos dizer assim, da medicina, do trabalho, porque às vezes o paciente precisa, né? Precisa ali Sim. daquele atendimento. E aí a gente tem como oferecer um atendimento, né, da forma correta e de qualidade. Uhum. Dessa forma também a gente mantém essa conexão, um vínculo, né, que estabeleceu-se de relação médico-paciente, né? Porque se o paciente está precisando, e ele já é teu paciente de tempo e tudo, e você não consegue, às vezes, dar um atendimento ou
pelo menos, né, minimizar ali uma ansiedade que ele está tendo, né, porque você está numa viagem, está distante, ele vai procurar alguém que faça isso, né? E às vezes nessa procura ele vai passar a, a fazer um acompanhamento com outro colega, né? Então esse vínculo é importante você manter, né? O acompanhamento do seu paciente, né? Manter essa fidelização, vamos dizer assim, também, né? Do seu paciente. Sim, E muito você falou, né, importante. que muito importante. Você falou que você vai no seu curso ainda em São Paulo, né? Então a telemedicina encaixou bem. Eu falo, né? Eu gosto de atender, né? Até quando eu estou de férias, eu às vezes encaixo uns horários para atender também. Então, a telemedicina, isso foi muito bom, porque eu não gostava de viajar, ficar 15 dias sem fazer nada, assim, de atendimento e Sim, tal, né? Claro que tinha aquelas duvidazinhas, né? No WhatsApp, o pessoal mandava, né? Uma sempre. dúvida, alguma coisa, né? E acabava que a gente respondia, mas aquilo era uma coisa informal, né? E há essa necessidade da gente formalizar o atendimento, até por questão da resolução do Conselho Federal de Medicina, Sim, que exige, né? Porque quando você faz um tira-dúvida ali por WhatsApp, alguma coisa assim, é telemedicina, né? E hoje tem regra, então você tem que fazer dentro da regra estabelecida do Conselho, né? E você também se sentiu, assim, mais segura, então, em relação, né, a ter uma resolução, né, do CFM em 2022, né, que você falou também que isso marcou, né, e na questão dos seus colegas, né, médicos também, né, então, como é que está o pessoal? Eles perguntam para você, como é que você faz, e não sei o quê, estão curiosos, pessoal do teu então, entorno? alguns já me perguntaram de fato, né, como que porque estavam na mesma situação que eu antes, achando que Uhum, será que se é somente fazer uma ligação de vídeo para o paciente e tudo, como é que é. E aí, inclusive, uma coisa que foi também o diferencial, porque eu comecei a colocar nas minhas redes sociais, né, atendimento por telemedicina também, então, querendo ou não, já atrai ali a atenção, inclusive, do colega, teve já uns dois colegas que me perguntaram a respeito disso também, sim. e como eu fiz antes de conhecer o curso, eu também perguntei para uma colega como que ela tinha iniciado. Ela, Ah, é super fácil. Eu entrei numa plataforma, daí eu, meu Deus, mas não é uma coisa assim tão. é super fácil E, para quem já está fazendo, né? eu não, calma, tem que ter alguém explicando alguma coisa, como que a gente faz. E, de fato, o seu curso é bem completo, bem didático, né? Ah, obrigado. E que mostra ali tanto como que a gente vai ali usar as plataformas, toda essa parte você coloca bem ali, mastigadinho mesmo, de fato. Entra na plataforma ali com a gente e com a gente assim que eu falo, porque de fato você coloca lá simulando e a gente consegue ver aquilo ali e é muito mais fácil quando a gente visualiza para a gente poder entender e poder também fazer, né, e replicar aquilo ali. Mas sim, já atraiu ali dúvidas de colegas. E você faz os seus atendimentos presenciais, né, no particular também, né, que você estava contando. E na telemedicina, você entende que o valor da consulta de telemedicina deve ser o mesmo valor? Como é que você pensa em relação a isso? Eu, na verdade, entendo que deve ser o mesmo valor, né? Inclusive, eu cobro o mesmo valor aqui, o mesmo Uhum. valor, porque, querendo ou não, você está ali se dedicando para aquele paciente, é toda uma conversa, uma consulta ali que é um pouco mais. A minha consulta, por exemplo, é um pouco mais demorada, independente se é telemedicina ou se é um paciente presencial. E eu vou dar ali o meu melhor, independente se for presencial ou telemedicina. E Uhum. assim, como hoje também a gente vê muito que essa parte do exame físico, né, a gente consegue também na telemedicina, eu não vejo por que não cobrar o mesmo valor. E não tenho tido problema a respeito disso, né? Inclusive também um ponto importante é que, por exemplo, se for um paciente que eu vejo que eu não vou conseguir fazer aquele exame físico porque uma causa específica, né? A gente pode até fazer um relatório e aí passar para aquele paciente para algum colega ali na cidade, que é um ponto importante também, né, Juba? Mas assim, Perfeito. em relação a valor, eu
cobra o mesmo valor. Isso eu também defendo isso, né? Então, como você viu lá no curso também, claro que a decisão é de cada colega, né, em relação aos seus valores, né? Isso. Mas eu também defendo isso porque é o mesmo trabalho, é a mesma responsabilidade e o teu conhecimento é o mesmo. Você estudou 6 anos lá na faculdade, mas a tua experiência é de 5 anos de formada, e isso é lá no presencial ou na telemedicina. E a telemedicina é uma ferramenta da medicina, né? Então, ela é medicina, não tem diferença nenhuma, está sujeita aos mesmos ditames éticos, né? As mesmas normas, né? Então, a responsabilidade é a mesma, né? Claro, né, que tem essa questãozinha ali, né, de um detalhe que é aprender a como lidar com a questão da telepropedêutica, né, do exame físico Sim. online, e algumas coisas eu falo que ainda não é possível, porque é uma questão de tecnologia e popularização dessa tecnologia. No curso, né, eu mostro algumas coisas e nos nossos materiais que já existe equipamento para fazer ausculta cardíaca e pulmonar, né, ausculta do tórax à distância. E em breve eu acredito que isso aí vai ser possível fazer com o próprio celular, porque eles vão desenvolver uma sensibilidade maior do microfone que possa ser regulada, né? E tendo silêncio no local vai poder transmitir esse som, né? Então, porque hoje é um dos pontos, né? Ah, e a palpação? Gente, a tecnologia, o pessoal tem muita criatividade. Daqui a pouco vai ter uma luva, alguma coisa, as pessoas vão fazer. Mas outra questão é a boa vontade, né? De fazer uma orientação para o paciente, né? Orientar ele, olha, faz assim, palpa ali, você sente alguma coisa e tal. Claro, se você sente que é uma questão imperiosa do exame físico, você vai caminhar, como você mesmo Sim. falou, né, Ana Cristina? Faz o relatório e encaminha. E eu sempre acho melhor o paciente ter acesso ao médico do que não ter acesso a médico nenhum, mesmo que seja à distância, Sim. porque senão ele vai se automedicar, né? Ou ele vai ficar em casa esperando, será que eu vou lá, não vou, e isso vai piorando, né? Claro que a gente aqui também está falando de questões, né, na tua atuação, é bem ambulatorial, não tem emergência nos seus atendimentos Sim. particulares, né? Nos meus também não, né? Então, porque muitos colegas falam, mas é uma emergência, não sei o quê. Não, a medicina é para questões que não são de alta complexidade, que não são emergências médicas, tá? Quando a gente falou de plantão de telemedicina, são empresas que prestam serviços de consultas ambulatoriais, que não são emergências e tal. Mas mesmo se for algo, né, de contato com um paciente que você identifique um ponto de atenção, vai fazer esse devido encaminhamento, vai orientar o paciente a fazer a procura pelo melhor serviço de saúde que vai poder atender ele da melhor forma, né? Porque muitas vezes o paciente está ali perdido, não sabe nem onde vai, né? E uma orientação já ajuda bastante. Já ajuda, é verdade. Legal, né, Cristiano? É que eu tenho esse negócio de professor, então eu tenho que falar um pouco e dar umas explicações, né? Eu falo um pouquinho. Mas está certo. O pessoal aqui no Instagram que está acompanhando também, ó, muitos coraçõezinhos, o pessoal está comentando também, fazem várias coisas por telemedicina. Achei a tecnologia incrível, né? Um comentário aqui. O pessoal aqui também está comentando, mandando corações para você. Já o colega aqui também comentou, né? Não sei se ele já é colega ou ainda está no internato, no hospital onde fiz internato, tinha equipamento que conseguia fazer vários exames físicos, ausculta, pressão arterial, temperatura e saturação de O2, né? Muito legal, né? Legal. Obrigado aí pelos comentários. Não, eu acredito que o colega já é formado, né? Está comentando do internato, né? No tempo de internato, né? E que bom. Obrigado aí pelo comentário, sempre enriquece, né? Olha lá, isso aí. E aqui vários colegas entraram também, saudar aqui, né, o doutor Alexandre Dornelles, meu amigo, cirurgião vascular aqui de Chapecó, que também tem uma abordagem bem legal aí para os colegas que gostam aí da gestão do consultório. Acompanhe aí o Alexandre Dornelles também, que vão ter muitas informações muito ricas, tá? E, Ana, você é muito simpática, né? A primeira vez Obrigada. que a gente conversa aqui online, né? E também gostei muito de ver aqui a tua desenvoltura aqui também, né? Na questão de como você está utilizando a telemedicina e também como você está fazendo uma live aqui também. Você já tinha feito lives antes? Já, Fez live? Já? Então você já tem já. experiência.
Inclusive, teve alguns encontros que eu acho também um outro diferencial do curso, né? Porque nós temos um grupo com todos os médicos que participam do curso de telemedicina na prática, então a gente consegue fazer esse network aí também, essa troca de informações, conhecer outras pessoas, e a gente tem alguns momentos que são ao vivo, né, na qual a gente se reúne lá, e aí num deles a gente estava falando justamente sobre redes sociais, sobre essa parte do marketing também, né, e eu falei que já tinha um Instagram, e aí falando também do medo de fazer lives, gente, a gente tem que começar, quando a gente faz a primeira, depois fica tudo mais fácil, e aí eu já venho fazendo já lives com alguns colegas falando sobre saúde mesmo, né? Transmitindo conhecimento, inclusive com alguns outros colegas que não são médicos, mas que a gente sabe que hoje é muito importante esse multidisciplinar, né? De ter a ajuda do psicólogo, do nutricionista, falo muito dessa parte da alimentação também, então eu já tenho aí uma sequenciazinha lá de lives, já fazia algumas lives. Que joia! Isso, eu até costumo falar que o curso de formação telemedicina na prática, ele vai além da telemedicina. Não sei se você sentiu isso também para você. Sim, vai muito além, porque a gente tem todo um bônus aí também dessa parte de marketing, gestão, da parte jurídica também, né, com a advogada, tudo, e tudo isso vai contando até para a gente seguir mesmo na carreira, independente da telemedicina, mas acho que hoje o futuro, de fato, você precisa ter essa questão do marketing também bem definido, né? Você precisa, às vezes, mostrar um pouco mais. Tem alguns colegas que têm um pouco essa resistência, mas é aquela história de quem não é visto não é lembrado, né? E hoje, cada vez mais, as redes sociais, elas falam muito mais alto. E você pode fazer, né, essa publicidade médica, né, de forma ética, De né? forma Eu ética, lembro aqui que exatamente. você levar informação, né, de saúde, de educação em saúde, é uma maneira de você mostrar o seu trabalho de forma ética. E as pessoas, né, criou um vínculo, uma relação ali contigo nas redes sociais, porque gosta e te acompanha, e quando ela precisar, Isso. ela vai lembrar de você, né? E isso aí. Aqui o E é mais comentário uma porta, né? Eu acho que a rede é, social é mais uma porta para aquele paciente que está longe, em outro estado, enfim, mas que gostou, criou aquele vínculo de confiança por conta uhum, da rede social, dele procurar, por exemplo, a telemedicina. Então, querendo ou não, está muito ligado isso traz mais poder de escolha para o paciente, porque para o ele tem paciente. aquele direito de escolher o médico, ou a médica que ele quer que acompanhe ele, ou que tenha uma Acompanhe. opinião sobre algo que ele quer saber. Muito legal. O colega aqui está comentando aqui no Instagram. Depois, se o colega ainda não se inscreveu no YouTube, eu te convido também para se inscrever lá no YouTube, assim como os outros que estão aqui no Instagram também. Canal Telemedicina na Prática, ativa as notificações lá também, tá? Vamos crescer lá no YouTube também. E o colega comentou que acredita que será o futuro da medicina, e quem ficar para trás vai se arrepender, né? E ele já até corrigiu ali, futuro presente. Eu também comento, eu sempre acho isso, né? Eu É acho também. o futuro que já é presente, né? Pessoal, vamos conversar mais um pouquinho aqui. A bateria do celular está meio no finzinho aqui, mas a gente está aqui no YouTube, canal Telemedicina na Prática. Quem quiser, pode ir para lá, tá? E já estão até convidando aqui para marcar live. Vamos conversar aí, vamos marcar, né? A questão do como conseguir divulgar o trabalho de forma ética, sendo que como a gente concorre também com colegas que não têm ética, né? Então, o importante é a gente focar no nosso, né? Eu A já gente ia não falar. ficar se preocupando com os outros, né? Ana, pode falar então também o que você pensa sobre Não, isso. eu penso justamente dessa forma. Quando às vezes a gente fica, eu pelo menos me pegava muito passando ali no Instagram e me perdia às vezes olhando o Instagram do outro colega, vendo que o outro estava ali às vezes fazendo, vendo que, meu Deus, que absurdo que esse outro colega está falando, enfim. E depois eu comecei de fato a ver que eu precisava olhar para o que eu
estava fazendo, né? Que se eu estou com a consciência de que eu estou fazendo da forma correta, com bom senso, levando informações que vão, às vezes pode até modificar ali, ajudar o paciente a mudar, por exemplo, um estilo de vida, ou então a ser um pouco mais saudável, eu esteja contribuindo para aquelas pessoas, então eu tenho que me importar com o que eu estou fazendo ali e tirar um pouco esse olhar do que o colega vai, porque assim, concorrência a gente vai ter em todo lugar, mas o diferencial quem faz somos nós. Exato. Muito bem. Nossa, eu estava aqui pensando que, poxa, eu gostaria de que ela tivesse sido minha aluna na faculdade, mas que bom que você é minha aluna também do curso de formação para a medicina na prática, né? Porque você tem uma linha de pensamento bem semelhante ao que eu penso, assim, fiquei muito feliz de ouvir isso também. E Eu penso realmente, total. Eu acho que o que importa ali se eu tenho um conhecimento e eu vejo que eu tenho necessidade de passar aquele conhecimento para as pessoas e tá ali de uma forma correta, enfim, e eu tenho que passar sem me importar com o que os outros estão falando ou estão fazendo. Às vezes a gente se importa muito porque o colega, o fulano, vai estar vendo na nossa rede social e às vezes vai criticar. Mas às vezes isso nem acontece. É uma coisa que a gente faz até muitas vezes como vitimismo, e aí barra aquela coragem que a gente teve de início de fazer uma rede social. E aí você para ali e a autossabotagem, né? Você se sabota, porque você não vai colocar nada ali com medo do que os outros vão falar, ou com medo dos outros médicos, enfim. Mas se você está falando de uma forma, agindo com bom senso, trabalhando da forma correta, falando o que as pessoas precisam escutar. Certinho, perfeito. Isso aí. O colega depois comenta de onde Mate, vou falar em italiano, assim, Mate Ciola ou Tiola, né? Comenta de onde o colega se faz alguma especialidade também. Vamos fazer essa interação aqui também, trocar figurinha. E quem mais quiser comentar de onde está assistindo, de onde é também, pode comentar aqui no Instagram ou aqui no YouTube, né? Isso aí. A Patrícia Ximenes, eu acho que pelo sobrenome é alguém conhecido da tua... Quem que é da sua família? Minha prima. Prima quase irmã. Que joia, que bom. Isso aí, as lives também são legais para a gente, né, matar a saudade, às vezes, de alguns conhecidos, né, também. Eu gosto muito quando aparece aqui um colega de turma lá da faculdade, né, aí entra lá um colega, né, 20 anos que a gente não se vê, aí aparece lá, muito feliz. São coisas que a tele, né, de maneira geral, deu oportunidades para a gente. Proporciona, né? É verdade. Muito, muito legal. E sabe que você comentou, né, dessa questão, né, do medo, né? Muitos colegas geram conteúdo na internet, né, e com uma linguagem tão técnica que as pessoas, né, o público em geral não entende o que ele está falando. Ele está fazendo para os outros colegas médicos. Ele está tão preocupado com o que o outro colega vai pensar dele, do que ele vai pensar sobre o que ele vai falar, que aí ele fala tão tecnicamente que para o público em geral não traz nada de valor, não agrega nada, não modifica nada, né? Então, realmente, isso é verdade. É isso. Vamos pensar. É uma linguagem mais acessível, né? Pensar no nosso público também. Isso aí. Pensar no público que você está se direcionando. E, então, Ana, já que a gente falou das redes sociais, né, quem quiser te conhecer mais também, conhecer o teu trabalho, ou até trocar uma ideia, né, como é que podem te achar nas redes? Nas redes sociais, meu Instagram é DRA, doutora, né, Ana Cristina X, e será um prazer aí, quem quiser também falar ou contribuir com alguma coisa ali no direct, eu vou sempre postando também muito sobre saúde, sobre essa mudança mesmo de estilo de vida, sobre exercício físico, alimentação, suplementação, sono. Então, assim, eu sempre com muito bom senso e com o que a gente falou aqui, de acordo com o que de fato é para ser feito, da forma que é para ser feita. E lá também tem os locais, né? Tem um linkzinho dos locais que eu atendo, e a gente está encaixando o contato também para a questão da telemedicina. E
É isso. Que joia. E Certo. O colega para quem também... quiser, DRA Ana Cristina X. Certo. Então, é o @DRA Ana Cristina X, Ana Cristina né, X. no Instagram. O colega que eu perguntei de onde era, né, comentou que se formou ano passado, fora do Brasil. Ele fez o Revalida, passou na primeira fase, então, parabéns. Está se preparando para a segunda. Então, desejo aí muito sucesso, boa sorte ali. E manda Boa notícia, sorte. né, sobre como foi essa evolução aí no Revalida, né? Já já também vai estar com o seu CRM validado aí, atuando, né? Muitos colegas também atuam no programa com mais médicos, né? Estão se preparando para fazer revalidação, né? E, então, Sim. a telemedicina é uma ferramenta, né? Então, alguns colegas que estudaram fora do país, né, têm muitas dúvidas também sobre questões do dia a dia da medicina no Brasil, né? Então, é importante estudar a legislação brasileira, entrar no site do Conselho Federal de Medicina, ver as resoluções, tá? E eu também até deixei lá no curso, não sei se chegou a ver esse bônus, porque tem bastante coisa lá no curso, né? Eu Tem deixei um bastante bônus coisa. que é um e-book sobre carreira médica que eu escrevi, né? Para, né, como tinha uma formatura dos meus alunos da segunda turma da Universidade Federal da Fronteira Sul, e aí eu dei de presente para eles um e-book sobre carreira médica, né? E desse presente, ele virou um e-book maior, né, sobre carreira médica, e eu deixei de bônus também, né, lá no próprio curso também, porque eu sei que muitos colegas que são mais novos, né, estão começando ali na carreira, e eu achei que ia ser algo útil também. Está lá no curso também. Muito, muito útil. Eu, inclusive, vi, ainda não li, né? Mas eu vi lá que Sim. tinha um e-bookzinho. E a live passou que a gente nem viu. Foi uma conversa Bem agradável. bem agradável. Tá certo, E, de então. fato, como você falou, tem muito conteúdo lá no curso, porque você entrega muito conteúdo mesmo, entrega muita Obrigado. coisa, muito material bacana, de fato. E eu indico para quem quiser entender mais sobre a telemedicina de uma forma mesmo ética, da forma correta, né, que faça o curso também. Inclusive, o colega que estava colocando aí do Revalida falou que depois vai fazer o curso, eu indico, você Opa, pode legal. fazer, que a Ali gente do fala, Paraná. inclusive, de toda essa parte de marketing, né, sobre de gestão, né, a gente tem toda essa outra visão que é importante. Eu acho que na medicina a gente sai muito, eu pelo menos me senti totalmente assim, a gente sai da faculdade de medicina sem saber pressificar, sem saber nada de gestão e nem de empreendedorismo, nada de financeiro e totalmente perdido. E às vezes a gente atende um paciente, por exemplo, num particular ou por um plano, que a gente pensa que a gente precisa entregar tudo para aquele paciente porque ele está pagando. E, na verdade, não é bem assim, né? No início a gente tem essa visão, mas aí a gente precisa entender um pouco sobre isso. Acho que já deveria fazer parte, inclusive, nas faculdades de medicina, né? Porque a gente sai muito cru em relação a essa parte, né? De gestão, Verdade. de empreender. Porque muita gente tem a visão do médico como profissional liberal, mas o médico não aprende, né, durante sua formação, a ser um profissional liberal. Então, a gente acabou sentindo essa necessidade durante a evolução do curso, né, da primeira turma, agora vamos para a 12ª turma, que vai abrir agora, né? Acho que você entrou na 10ª, né? Você entrou na 10ª Foi. turma. Então, nessa evolução do próprio curso, o feedback dos alunos, a gente foi sentindo, tinha dúvida, né? Eu atendo faço contrato como pessoa física ou jurídica para atender por telemedicina, né? Como é que eu emito uma nota fiscal? A gente colocou lá uma aula com um contador, né? A gente foi acrescentando, e por isso que o curso ficou bem robusto com essa questão, além da Sim. telemedicina. E queria comentar aqui, né, antes da gente encerrar, né, sei que já passamos aqui um tempo bom, mas também está bem agradável. Dentro do curso tem uma pessoa que é um tesouro lá dentro do curso, e ela não aparece muito, tá? Que é a Cristiane Borchardt. Maravilhosa, Cris. Verdade. Muita Um coisa do beijo para curso. A Cris é maravilhosa mesmo. Ela é um tesouro do curso, então, e o tesouro fica, né, já mais escondido, né? Ela não aparece muito, né? É o tesouro do curso.
Então, a Cris agora fez um bônus com os alunos, né, sobre posicionamento digital, né? Vocês Sim, tiveram várias aulas ao vivo com ela também, né? E aulas gravadas, sim. né? Aulas gravadas, Legal. aulas ao vivo. E esse momento é um momento bem interessante, porque a gente conhece outras pessoas, né? Outros profissionais, vê um pouco da história deles também. Tem um momento ali que a gente conversa e troca ali algumas ideias. É bem legal. Eu adoro isso, conhecer pessoas, né? Eu também E gosto. então para mim é muito bom o curso. Que bom. E obrigado, eu também, como adoro conhecer pessoas, obrigado por poder te conhecer, né, através do curso, né, pela confiança que você depositou Igualmente. no curso de formação telemedicina, na prática, na confiança depositada a mim, né, na Cristiane também. E desejo muito sucesso para você na sua jornada como médica, né? Já tem 5 anos, já tem experiência, mas eu acho que você é bem mais nova que eu, então muito sucesso. E logo mais, né, daqui a um ano, já pode fazer a sua prova de título na médica de família, não deixa de fazer, tá? Vai ser Verdade. muito bom, tá certo? Então, tá, Ana Cristina, obrigado. E, pessoal, quem está acompanhando, deixa aqui o convite para a Jornada da Liberdade com Telemedicina. Faça sua inscrição no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais, faça a inscrição e vem conosco. Siga também, doutora, DRA, Ana Cristina X. Isso. Isso, tá bom? Certinho. Isso aí, pessoal. Então, você que é médico, deseja iniciar os seus atendimentos em telemedicina ou se aperfeiçoar, vem conosco, segue a gente. Até mais, pessoal. Obrigado, Tchau, Ana. tchau. Obrigado, Boa pessoal que noite. acompanhou. Boa noite. Boa noite. Encerrando aqui. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou a gente. Pronto.